Bom, são 9h32, apesar de estarem aqui algumas pessoas ainda a entrarem, vamos então dar início a esta tertúlia. Pronto, antes de mais, muito obrigado a todos pela vossa presença. É com agrado que vimos, temos aqui uma casa bastante composta, umas caras mais conhecidas que outras, mas é com muito agrado da nossa parte que vos recebemos neste nosso espaço. Para nós é uma data importante, uma vez que assinala o regresso das tertúlias Primeira Luz ao ativo. O meu nome é Nuno Luís, para quem não me conhece, e irei estar a apresentar esta sessão juntamente com o meu colega de Primeira Luz, o Luís Afonso. 9 longos anos passaram desde a realização da última tertúlia Primeira Luz, portanto, nessa época o nosso nome ainda nem era Primeira Luz, era Photonature, e nesta altura as nossas tertúlias eram efetuadas presencialmente. Portanto, neste novo formato, vamos privilegiar as plataformas digitais, neste caso através do Zoom, e fica o nosso compromisso de mensalmente termos aqui um convidado que irá partilhar com todos nós, neste espaço, as suas experiências e as suas vivências fotográficas. Acima de tudo, e aqui este é o nosso objetivo, é também o nosso compromisso, é tornar este espaço um local para trocas e debates de ideias em torno de algo que todos nós aqui presentes temos em comum, que é a paixão pela fotografia. Antes de avançarmos com a apresentação do nosso convidado, que é sem dúvida o ponto alto, ele e a sua apresentação desta tertúlia, queria também apenas deixar aqui algumas considerações sobre o funcionamento da tertúlia. Portanto, antes de mais, vocês já verificaram que tem o vosso som desligado, portanto, isso foi propositado da nossa parte. Esta tertúlia vai estar dividida em dois, portanto, numa primeira parte o nosso convidado faz a apresentação que preparou para esta tertúlia e durante este período não haverá perguntas ao autor. Aqui o que nós vos pedimos é que utilizem o nosso chat para deixar os vossos comentários ou então para deixarem também a vontade de questionar o Nuno na segunda parte desta tertúlia. Portanto, coloquem no chat o vosso nome a dizer, neste caso não será preciso o vosso nome, apenas a dizerem que querem questionar o Nuno na segunda parte da tertúlia e aí de forma ordenada e após a minha indicação todos vocês terão oportunidade de falar e de questionar o Nuno, assim o entendam. O tempo estimado de duração para esta tertúlia é de 1h30, portanto, sensivelmente por volta das 11, iremos terminar esta nossa primeira tertúlia. Vou então avançar para o mais importante desta noite, o nosso convidado, e partilhar aqui um pouco do Nuno e do seu percurso enquanto fotógrafo. Portanto, a sua infância fica marcada com o seu contacto privilegiado com o meio natural, fator que moldou para sempre a forma como observa e sente aquilo que o rodeia. É ainda durante este período que alguns documentários prendem a sua atenção, nomeadamente documentários produzidos pela BBC, ou os do carismático capitão Jacques Cousteau. Nesta fase da sua vida, a sua observação de imagens e a narrativa das mesmas tem um peso bastante importante. O Nuno é também um amante, confesso, de livros de fotografia, diz que é nesse meio que encontra alguma da sua inspiração. Ao contrário de muitos fotógrafos da era digital, o seu processo fotográfico não termina com a edição de uma imagem, mas sim com a sua impressão. É esta paixão pela impressão que leva o autor à criação de um projeto bastante recente, que vocês podem ver em zebrasaspintas.com, uma loja criada pelo autor online para venda de impressões de imagens da sua autoria. Outra curiosidade sobre o Nuno, enquanto fotógrafo, é que o próprio se considera um híbrido no mundo da fotografia, isto porque, uma vez que não abraça um estilo único, algo que vamos poder comprovar ao longo desta sua apresentação de hoje. Durante o seu percurso fotográfico, e como o próprio costuma dizer, já participou em vários concursos fotográficos, apenas e só pelo gozo que lhe dá em participar. Este gozo, e eu já brinquei com ele sobre isto, já lhe valeu vários prémios em alguns concursos, tanto nacionais como internacionais, e referindo apenas aqui a alguns, o Montier Photo Competition, o Festival International Nature Namur, Imaginatur e o Singles. Paralelamente à sua atividade individual enquanto fotógrafo,
O Nuno, como vocês já viram, é bastante multifacetado e também em 2018 fundou o Projeto Realces em conjunto com outros fotógrafos de eleições nacionais de natureza. Portanto, senhoras e senhores, tem agora a palavra convosco o Nuno Cabrita. Pronto. Estava sem som. Obrigado a todos. Eu vou só aqui partilhar a tela. Só um bocadinho. Ora vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação. Obrigado pela paciência de estarem aqui a aturar uma pessoa que tinha ou tem o hábito de dizer que não é fotógrafo. Tem uma razão para essa. Não guardo-a para mim, mas uma coisa é certa, às vezes digo determinados disparates e as pessoas não entendem bem aquilo que eu quero dizer, tal e qual como eu costumo dizer que fotografo para mim, e é exatamente isso que me move. Eu fotografo apenas e só para mim. Eu não tenho a obrigação de ir fotografar para ninguém. Vou quando quero, se não me apetece não vou, e é por isso que eu digo esses disparates. Eu hoje trago aqui um conjunto de trabalhos que eu oriento a fotografia que vou praticando como hobby, obviamente. A minha formação é outra, não é esta, não é a minha profissão. Eu sou florestal de profissão. Eu estou ligado a projetos de conservação de natureza e à planificação de fogos e essas coisas chatas que a gente vê nos verões. Eu trouxe aqui um conjunto de trabalhos que mostram um bocadinho de mim enquanto fotógrafo para um hobby e a forma como eu faço esta catalogação, esta forma de organizar a minha cabeça em torno deste hobby que tenho. Eu já não sei bem quando é que eu comecei a fotografar. Eu recordo-me, eu tenho 46 anos e eu recordo-me, tenho uma muito boa lembrança de em agosto de 2000, estar com uma máquina que tinha qualquer coisa como 2 megapixels, qualquer coisa assim parecida, numa praia a ver o pôr do sol mais fabuloso que alguma vez vi na vida. Foi em Darwin, na Austrália, passei por lá uns tempos, e foi a coisa mais fabulosa que vi. Nem sequer me lembrei de fotografar, também com 2 megapixels, não sei o que aquilo ia dar. Mas, e talvez a partir daí comecei a começar a registrar com mais calma, mais calma não, porque isso quando a gente começa a querer fotografar tudo e mais alguma coisa, mas a olhar para a fotografia com outros olhos e com outro cuidado. Eu, dentro dos meus trabalhos, eu organizo as coisas em temas, em mini exposições, São coisas para mim, coisas que eu nunca mostro, porque não tenho que mostrar, outros mostro, vou fazendo para mim, lá está eu dizer que fotografo para mim. E eu comecei a ganhar o hábito de organizar. Eu já não sei, há 1 ano e meio, 2 anos, começar a organizar, talvez menos, esse tipo de trabalhos, o Roseus, o Alas, o Arbórea, em caixas os quais eu ia imprimindo, cada uma com um determinado tipo de papel que transmite um determinado tipo de sentimento da fotografia que vamos fazendo para esse tipo de trabalho. Eu trouxe esta imagem apenas e só para verem como é que eu organizo a minha cabeça e depois como é que a materializo. Íamos começar pelo que está em baixo, pelo Alas. Eu trouxe mais, mas estar a fotografar um conjunto de caixas é algo atabalhoado, portanto meti só 3. Vamos começar pelo Alas. O Alas são asas, quer dizer asas. Eu adoro estorninhos.
Eu adoro estorninhos, adoro os bandos que os estorninhos fazem, as suas eu já não sei como é que aquilo se chama, murmuration, ou como é que aquilo é, já me levou a ir a Roma de propósito para fotografar aqueles milhões de estorninhos que lá estão, e infelizmente não consegui nada, zero. Estive lá 3 dias, 3 noites, se não me engano, e não consegui fotografar. Quando cheguei a Portugal, vejo uma fotografia que tinha sido publicada, que na semana antes estava lá um bando com 1 milhão e tal, portanto, tive azar. Pode ser que volte lá quando isto abrir novamente, não para aí, mas talvez para outro sítio qualquer. E eu vou fotografando desta forma o alas, os torninhos, não é nada que seja muito documental, porque eu costumo dizer que não tenho estilo, ou que não tenho não abraço apenas e só uma única vertente, vou abraçando consoante aquilo que eu vou vendo e que vou sentindo. Mas este é claramente algo que me apaixona, que eu gosto de fazer. Está lá, mas não está, e vou andando à volta disto no Alas. Isto não é no mesmo sítio, são uns quilómetros à frente, das primeiras árvores que vocês viram. Nós vamos fotografando. A primeira fotografia, para vocês terem uma ideia, dista quase 2 anos desta. Portanto, temos que ir indo, repetindo os sítios, conhecendo os comportamentos dos animais. Eu não os comportamentos dos animais para saber os hábitos deles. Não fotografo comportamento dos animais. Não é coisa que me chama a atenção. Não dou importância a isso. Gosto mais da parte estética da imagem do que propriamente um comportamento. Não dou importância a isso. Ou aqui, com 2 águias, vocês conseguem ver uma num lado, a outra está escondida no meio dos ramos, no canto superior direito da imagem, e o impacto que isto tem nesta confusão de pássaros. Os torninhos não fazem só parte do alas desse trabalho. As gralhas e as dormidas das gralhas também fazem. O som é simplesmente ensurdecedor, dá prazer. Isto já é depois do pôr do sol, já quase noite escura, mas é algo interessante. Infelizmente este sítio foi cortado. A lei dos fogos, assim, das limpezas das matas, assim obriga, e há perímetros de segurança a casas, e teve que ser, e este infelizmente foi cortado. Já não existe esta dormida, eram umas centenas largas de pássaros que iam para lá. Já soube que tive notícia de um outro local, infelizmente ainda não consegui lá ir, mas isto é coisas que levam, eu não digo semanas, mas levam meses, às vezes 1 ano ou 2, até se conseguir descobrir o sítio exato onde os pássaros passam. Claro, obviamente, a vontade da gente lá querer ir. Com o tempo nós vamos vendo e começamos a ver isto. O branco não é edição, estava um céu completamente nublado, e depois com a técnica vamos definindo as velocidades por forma a estourar um bocado o fundo e aproveitar também para poder captar algum daquele movimento dos bichos que por ali estão. Isto é fotografado umas vezes num abrigo portátil que eu tenho, daqueles tipo de uma mochila que leva às costas, mas esta em concreto é da janela do carro. Portanto, vamos conhecendo os sítios e vamos vendo isso. Dentro do Alas, também, eu só trouxe esta imagem desta natureza, tenho outras, mas esta é a mais representativa disto. Isto é vídeo que eu depois passo para fotografia e depois compilo, tal e qual como se faz com os photostackings do Miguel Claro, dá este o resultado. Isto são gaivotas, gaivotas numa lixeira. Saindo do Alas, vamos para um campo, uma zona do país que eu conheço bem, ou muito bem. Não sou de lá, a minha mulher é que é de lá, a família da minha mulher é de Algesur.
vamos repetidamente lá e eu tenho por hábito dizer que eu já conheço melhor aquelas praias do que eles todos juntos. Eles ficam a dormir, eu vou para a praia de manhã. E isto nasce de um trabalho que tenho em conjunto do Realces. Depois lá mais à frente nós vamos falar sobre ele, sobre esse projeto. E nós estamos organizados só resumidamente, estamos organizados, cada um tem uma ou duas missões, sendo que elas são individuais ou partilhadas. E esta que não é esta, mas é partilhada com o Jacinto Policarpo. Ele, por sua vez, tem um trabalho sobre essa zona que se chama a Vicentina e eu, por minha vez, tenho um trabalho desta mesma zona que se chama a Terra do Vento. O nosso trabalho em conjunto é a Costa das Cegonhas, onde o ator principal é as cegonhas. Na Terra do Vento temos esta que foi premiada no concurso Namur em França, e eu vou ali andando naquelas praias todas que eu conheço e como tenho o hábito de acordar cedo, sempre, porque eu gosto mesmo de acordar cedo, mesmo que não seja para sair de casa, eu acordo cedo. Eu tenho duas filhas e elas dizem que o pai é completamente doido, portanto, e acordo, não há essa coisa. O denominador comum da Terra do Vento para mim é que é muito raro eu fotografar de frente para o mar. Eu estou quase sempre a fotografar de costas para o mar, não sei porquê, e vou à procura desta parte de mineral, que esse é outro trabalho que eu tenho uma carrada de trabalhos. Vou fazendo estas caixas e vou aproveitando as texturas, e isto é numa baía que fica muito perto não é, Paredes Meias, com a praia da Amoreira, e é chato lá chegar até dizer chega, mas é muito bonita. Obviamente que entra toda esta parte de pedras, calhaus, texturas, linhas, umas redondas, outras não, e eu vou aproveitando isto, e tenho ali uma vantagem, que é, quem conhece a zona, o sol nunca nasce de frente para nós, portanto nós conseguimos fotografar sempre um bocado mais, porque as encostas, as arribas são muito altas, está sempre tudo à sombra, e nós estamos lá em baixo, eu estou lá em baixo e vou fotografando aí até às 9, às vezes até um bocadinho mais, até que o sol depois estoura e já não temos qualquer tipo de qualidade de luz. Mais uma vez, eu estou sempre normalmente virado de costas para o mar. Isto é uma das coisas que eu mais dificuldade tenho, que é ver a imagem através de uma grande angular. O grande angular para mim é 24 mm. Para baixo já não consigo. É muito difícil eu ir lá buscar o que quer que seja. Não consigo ver, não consigo olhar para aquilo dessa maneira. Eu esforço-me, mas não sai. Não sai. Aqui, à Amoreira, no final de tarde, e esta foi uma das imagens que não faz parte do Terra do Vento, mas trouxe. Esta é do projeto Realces. Foi um nascer do sol simplesmente fabuloso, e a cuja Jacinto Policarpo estávamos a fotografar os dois para o projeto, e parei o carro assim de repente, olha ali, e sai esta panorâmica de 4 verticais, que simplesmente, esta foi o que ganhou o primeiro prémio na Bélgica. Passando da Terra do Vento para algo que me é querido por razões profissionais, que são as árvores, eu dou muito nomes latinos, não é este o caso, mas eu dou muito nomes latinos por causa da parte botânica que eu tenho, e porque gosto do latim. E vou indo buscando esses títulos que às vezes vocês veem ao latim. O arbóreo são árvores, podem ter isso umas vezes, esta parte mais minimalista, mais, eu moro no Barreiro, que é uma cidade horrível, é feia, é desordenada, é má, não tem como dizer de outra forma. Mas tem cá a minha família, tem cá amigos, e sempre que consigo fotografo, ou que vejo estas oportunidades, obviamente que vou fotografar.
todo aqui no Arbórea, o denominador comum, ou o ator, são as árvores, sendo elas mais postas ao fundo, como assim. Isto foi uma oportunidade que surgiu enquanto eu estava à espera numa dormida de estorninhos. Não está aqui, mas nas minhas costas estão uns postes de alta tensão que ficavam cheios, porque isto já foi para aí há uns 4 ou 5 anos atrás, ficavam cheios com uns bons milhares de estorninhos, entretanto nunca mais foram para lá, e eu vi esta imagem. Eu gosto muito da parte do grão, do ruído. Hoje em dia muita gente anda preocupada com ISOs 100, ISOs 50, eu é ISO 3000, é para cima. Gosto do ruído, gosto da aspereza da própria imagem, tudo isso que ela nos traz. O arbóreo são árvores, sejam elas de uma natureza, sejam elas vistas de uma forma, sejam elas vistas de uma forma mais clássica, e isto é talvez a paixão que eu tenho pelos livros e pela diversidade de autores que vou vendo, e onde eu vou beber essa inspiração, vou buscar essa inspiração, vou olhando. Isto aqui, tipicamente floresta com nevoeiro, zonas mais escuras, mais caóticas, que uma pessoa às vezes só para... Vocês não estão bem a ver o que é andar ali no meio, muitas das vezes tem que se passar por baixo nas passagens dos javalis, para se poder andar 5 ou 6 metros um bocadinho mais para a frente, mas vou buscando este tipo de informação, ou assim, onde aqui aqueci a imagem de propósito, mas estava um nevoeiro muito bonito, e o sol não estava muito denso, estava um bocadinho de nevoeiro, e o sol começou a entrar e a aquecer toda aquela parte. Ou então aqui parecem iguais, mas é 1 quilómetro e tal separado, que estão estas árvores, este núcleo de árvores estão separadas. Uma, se não me engano, foi em 2019, não, uma foi em 2019, a outra foi em 2020. Ou então aqui, eu trouxe, as imagens as árvores podem ter só isto. Isto foi fotografado num dia. Eu tenho posso dizer poucos amigos, mas tenho bons amigos, e isto estava a fotografar com 3 dos meus melhores amigos, com o Ricardo, e com o Jacinto. Passamos metade do tempo a discutir uns com os outros, mas gostamos verdadeiramente uns dos outros. Eu estava a fotografar com eles, quando parei e olhei para cima e vi esta imagem, porque estavam a passar uns passaritos. Achei interessante esta parte do céu, da falta de folhas, das linhas que convergem todas para um canto, e depois, quando eu olhei para os pés estava exatamente o oposto. E era esta parte que eu dou importância, que eu vou olhando, este tipo de narrativa que há entre as imagens, a história que está lá por trás. Eu olhei para cima porque fui fotografar com aqueles 3 parvalhões, e depois olhei para baixo e vi esta parte das árvores, e daí estar dentro da coisa. Esta é outra parte que eu vou explorando, que eu gosto, que eu aprecio bastante. Ou então as duplas exposições, as duplas exposições. Não fico por aí, vou ao mais tradicional. Esta falta de contraste de preto não é natural. Estava assim, a imagem estava assim, e gosto de ir buscando estas luzes ao final do dia, tal e qual como ao final do dia. Isto é um pôr do sol. Gosto particularmente deste tipo de ambiente, de salgueirais e de fechos daqui salgueiros, e eu trouxe esta imagem por causa do Nuno Luís. Eu trouxe esta imagem porque o Nuno Luís estava comigo quando eu fiz esta imagem. Eu não fui lá de propósito para fotografar estas árvores, embora também goste delas. Eu fui lá por causa de outro trabalho, que são os pirilampos. E nós, quando começamos a fotografar pirilampos, temos que começar a fotografar bem mais cedo, e depois sim é que aparecer. Eu trouxe isto por
causa do Nuno. Saltando do Arbórea, passamos para o Roseus. Eu não sou propriamente fotógrafo nem de paisagem, nem de animais, nem de nada. Mas gosto de conjugar as duas coisas, a paisagem com os animais. Isto, o Roseus são flamingos, sendo vistos do ar ou da terra. Este é o ambiente em que comecei a fotografar os flamingos, os estuários, nesta imensidão azul, onde vou aproveitando as linhas que existem no terreno para guiar, e onde reparar que os animais, para mim, em grande parte das fotografias, são pontinhos, são coisinhas minúsculas. Eu não faço a parte documental, e vou aproveitando sempre os mesmos cantos de imagem, espaços da imagem, não para os colocar, mas para tentar, porque aqui eles estão em movimento, eu não tenho essa destreza de os meter onde quero. Vou aproveitando o movimento deles para que as imagens vão fluindo. Ou então aqui, lá está, mais uma vez, eu gosto de dar pouca importância ao animal e mais ao ambiente. Isto era um bando pequenito de flamingos, que não sei se vocês conseguem ver, mas lá mesmo em cima estão uns pontinhos. Acabaram por voar lá para cima para se juntarem lá aos da mesma espécie. Aqui é a coisa mais aproximada com flamingos a sério que se podem, que eu consigo fotografar. São naquelas salinas que envolvem os estuários. Trouxe obviamente esta imagem, que é o meio onde estão os flamingos. Foi a imagem que ganhou o Imaginatura, em Manteigas. E é um nascer do sol, e eu devia ter guardado a descrição que o Luís Afonso fez desta imagem. Devia ter guardado, porque eu não consigo descrever estas imagens da forma como ele o fez. Mais flamingos de manhã, ao nascer do sol. Aqui não dá bem para ver, mas isto é quase noite escura quando nós fotografamos. Aqui já está o sol bem mais alto, mas a luz não é muita para se fotografar aqui já assim. Aqui não. Este é mais eu peço desculpa, saltei aqui. Gosto particularmente deste tipo de imagens em que eu vou metendo coisas à frente, vou aproveitando a vegetação que está nos taludes para meter entre a lente e o objeto, e dar este tipo de efeitos, por forma a destacar um ou dois, ou o indivíduo que pretendo. Mas claramente, se tiver que escolher entre as duas imagens, é esta que eu prefiro. É este aquilo com que eu mais me identifico. Ela não está desaturada, ela não está. Esta é a mesma cor dela. Isto é uma manhã, estava tudo nublado, e o ambiente muda. O ambiente ali muda muito de dia para dia. Temos nasceres do sol completamente vermelhos. Temos estes nasceres do sol, estes inícios de dia completamente cinzentos, ou outros que procedem dias de tempestade completamente azuis, cheios de reflexos, tal e qual como está aqui. Desta imagem para a outra distam para aí uns 3 km, qualquer coisa assim parecida. Vários dias, mas para aí uns 3 km. Está ali um pato no meio dos flamingos, não sei se vocês conseguem ver, devia estar a chatear os coitados dos bichos. Outro nascer do sol, num sítio completamente diferente, e cá está, quase um arco, uma meia-lua, onde os flamingos são o ponto mais pequenino que ali está. Não sei se vocês conseguem ver, mas um deles está com as asas abertas, e foi isso que, dentro do conjunto de imagens que eu tinha desta meia-lua, a que me fez destacar é um único elemento que se destaca do meio daquele bando. Saindo do Roseus, vamos para para o último trabalho que eu estou aqui a mostrar, que é algo muito querido,
que é o Terraforma. O Terraforma não é mais do que é um trabalho que é feito em Minas e aproveita as bacias de drenagem dessas minas, que são zonas nada estáticas, estão todos os dias em mutação, todos os dias em alteração, e fui buscar esse tipo de dinâmica do solo, daquelas descargas de água, daquelas espumas, para este trabalho, para o Terraforma, umas coisas mais abertas, outras mais abstratas, aliás, mais abstratas não, mais abstratas são elas todas. Ou então estas zonas aqui, isto não é espuma, isto é terra, mesmo rija, isto é mesmo rijo. Isto é em Almodóvar. Aqui, em Aljustrel, está ligada com uma das primeiras imagens, mas vão sendo, às vezes são distanciadas de uma semana para a outra e muda completamente a cor. Muda completamente, a zona que estava cinzenta ou que estava azul passa a vermelho, tem rasgos que não estavam lá, com a quantidade de vezes que lá vou indo, vou conhecendo a zona, não é? E há sempre coisas que vão mudando, e este tipo de textura, de cores, de variação é aquilo que me faz sempre lá ir. Com esta história da pandemia, infelizmente não tenho conseguido ir, não posso ir, não é? Obviamente, e respeito isso. Estou aqui todo triste porque já deixei passar, estou a ver que estou a deixar duas épocas de orquídeas para o galheiro, completamente, com todos os planos que tinha pensado fazer. Não consegui continuar com o Terraforma, não consegui continuar com o Roseus, não vou andando. Explorar os mesmos sítios, mas com outras luzes. Inevitavelmente eu fotografo sempre de manhã. É muito raro eu fotografar pôr do sol. Vocês aqui só viram uma de pôr do sol, que foi aquela na Praia da Amoreira. É raro, é uma coisa que é rara. Eu gosto mais da luz da manhã, gosto mais de acordar cedo e ir fotografar e aproveitar este tipo de interação com o espaço. Outras zonas com outras luzes, sempre à mesma hora do dia. A primeira para esta, acho que dista para aí 2 ou 3 dias, que eu fui lá 2 dias de seguida. Ou aqui a mesma coisa. Aproveitar a vastidão do espaço e a diferença de cores que existem causada pelo tipo de descargas que vão acontecendo, não só neste tipo de tons, se lhe queiram chamar, ou estão nos vermelhos, nos vivos, num reino completamente cheio de cor, de exuberância, que vou explorando ao longo do tempo, umas vezes parece que não, mas está a correr. Isto está a correr. E está a correr desta cor. Ou pelo menos estava. Naquele dia estava a correr desta cor. Ou aqui, isto um bocadinho mais tarde no dia, são coisas que vamos falando com outras pessoas e vamos aprendendo dos diferentes sítios. As horas do dia, eu gosto de fotografar de manhã. Se calhar é impensável para mim estar a fotografar às 10 da manhã. Mas falando com outras pessoas, dizem, não, tens que fotografar às 10 da manhã naquela zona, porque aí a cor fica mais, puxa mais. E é isso que tem acontecido, ouvindo os conselhos de algumas pessoas, e explorando essas ideias, e aqui com outra de Aljustrel, das minas de Aljustrel, que é tudo muito idêntico, é exatamente no mesmo sítio de uma vertical que eu meti aí há bocado, mas vocês conseguem ver que é completamente diferente. Se eu dissesse que fossem em 2 zonas completamente diferentes do país, vocês acreditavam. Mas não, é exatamente nas mesmas coordenadas, no mesmo local. E com isto, não vos canso mais e acabo a minha apresentação. Vou só tirar aqui a tela, só um bocadinho. Já dá. Espero que tenham gostado.
Bom, Nuno, muito obrigado. Antes de continuarmos, apenas dizer a todos os que estão a assistir a esta tertúlia para se inscreverem no chat, quem quiser colocar alguma pergunta ao Nuno Cabrita. Antes de avançarmos e dar a voz a quem está a assistir, Nuno, dar-te os parabéns pela apresentação. Portanto, eu ontem fui um sortudo, porque na nossa ligação de teste, para alinharmos as coisas para a sessão de hoje, eu tive o privilégio de ver esta tua apresentação em primeira mão, Uhum. mas deixa-me que te diga que, fundamentado agora com o teu texto, com a tua forma de sentir a fotografia, cada uma delas quase como se de um filho teu se tratasse, é realmente emocionante, e espero que todos os que estão a assistir também tenham sentido essa emoção, e mais uma vez dar-te os parabéns. Obrigado. Bom, antes de passar a palavra a quem se inscrever, eu queria te questionar o seguinte: tu aqui, várias vezes ao longo desta tua apresentação, tu falaste no teu projeto, o Realces. Sim, Pronto, queres falar um pouco mais sobre esse sim, sim, projeto? Eu sei que ele agradeço, foi agradeço. criado, eu sei que ele foi criado em 2018, por Exatamente. vários amigos teus, que por sinal também são excelentes fotógrafos de natureza. Não, 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 Partilha um não são, não pouco, são. não Não são. são. O Ricardo é o melhor. Ele O costuma Ricardo é dizer o que ele é melhor, o maior. ok. Queres partilhar um pouco do que é esse, Eu, esse eu projeto, essa gênese, o que está por trás? como é que nasceu? Eu recebi um telefonema do Jacinto, a dizer, estamos a juntar um grupo, vamos fazer isto, o objetivo é X. E eu disse, pá, já, bora, vamos. Foi na hora. E então nasceu em 2018 o projeto Realces, que tem como objetivo, porque isto não passa de um grupo de amigos, e a gente tem que encarar isto como sendo um grupo de amigos. Eu vejo que cada um sente as coisas, sente o projeto à sua intensidade e à sua maneira de ver. Os fotógrafos são, em primeiro que tudo, o, o Francisco Calado, que infelizmente já não está cá entre nós, está desde o início, teve desde o início e há de continuar sempre. E está lá no nosso site e há de lá estar sempre. O João Cosme, o Jacinto Policarpo, o Hugo de Souza e o Ricardo Lourenço. Estes foram é o primeiro volume, que é algo que vai nascer agora. Estou a abrir um bocadinho o jogo e já está ali o Jacinto a dizer que já estou a levar. Este é o primeiro volume. Há 3 dias, ou qualquer coisa assim parecida, entrou um elemento novo, que é o Mário Cunha, e começou a integrar o segundo volume do coisa. Tem que esperar um bocadinho e depois a gente lá vai ver. Como é que nós organizamos isto do Realces? O Realces, como acho que já tinha dito há bocado, nós temos, cada um tem um conjunto de missões e vamos retratando sempre fugindo um bocadinho ao documental, e essa é a gênese do projeto. Tudo o que há de bom através dos nossos olhos e das nossas sensibilidades em Portugal, que é exclusivamente em Portugal. Todos nós temos uma, duas ou três missões, ou temas, ou trabalhos, mas nós dizemos que são missões, umas individualmente. Eu tenho, por exemplo, do volume 1, tenho o Dois Pés e depois tenho mais missões partilhadas com o Jacinto, que é a Costas das Cegonhas. O Ricardo tem o Gigantes do Céu. Não é, Ricardo? Epá, eu quando chego ao teu trabalho eu ou ignoro ou pronto. Temos sempre um conjunto de coisas. O João Cosme tem um trabalho sobre as cabras montesas, o Jacinto tem sobre o pisco de peito azul, o Hugo de Souza tem um trabalho com um título simplesmente fabuloso, desde que o ouvi, que adoro, que é A Vida a Dois Tempos. Acho que é simplesmente fabuloso aquele trabalho. E agora, fechámos esse primeiro volume, esse primeiro conjunto de missões, vamos fazer uma coisa engraçada com aquilo, que vai aparecer daqui a uns tempos, e já estamos a trabalhar num segundo volume, e desta vez com a participação do Mário Cunha.
Ok, muito bem. Acabas praticamente de partilhar quase aqui em primeira mão a entrada do Mário Cunha, se bem que eu já tinha lido Sim. nas redes sociais a sua entrada, e desejar-vos também para o vosso projeto os maiores sucessos. Eu tive a oportunidade de ver o vosso e-book, o que lançaram até ao momento, epá, e sem Oh, dúvida o Mário todos está ali, vocês agora têm é o que o privilégio de os vi. conhecer. Ele está ali escondido. E todos vocês estão de parabéns por este vosso trabalho de amor e dedicação à fotografia e a retratar muito da vida animal e da natureza deste nosso Portugal. Olha, eu vou passar aqui ao Paulo Silva. Paulo tem aqui uma questão também para te colocar. Deixa eu ver se eu consigo só desativar aqui o som, que está há bocado não correu bem. Não sei se o Paulo Silva, pelos vistos, caiu aqui na ligação. Ok. Bom, vou continuar eu, porque não vejo o Paulo Silva aqui neste momento na ligação. Bom, vou passar ao Jorge Macedo. Deixa-me pôr aqui Jorge Macedo, que ele também tem uma pergunta para ti. Foste entrar, é? Jorge, Olá, olá, Pedro, tudo tudo. bem? Tens a palavra. A pergunta estava aí, pronto, eu gostava de, para já, obrigado pela esta partilha, gostei muito, as fotos são magníficas e realmente, e por saber já agora onde é que era aquilo. Já andei por lá, e agora estou a falar das minas de Aljustrel, mas Sim, nós realmente, quando passamos na estrada, não vemos aquela beleza toda, daquela poluição toda, exato. porque realmente aquilo é chocante ver isto, mas é lindo. E a pergunta que eu tinha para te fazer era, sabendo eu das restrições que há para lançar drones por tudo e por nada, Sim. se tu pura e simplesmente lançasses o drone ou se tivesse que pedir alguma autorização. Tenho que pedir as autorizações. Naquele caso, há uma aplicação que é Voa na Boa, em que te mostra as zonas que estão delimitadas e o tipo de autorização e a quem é que tens que pedir. Naquele caso das minas de Aljustrel, um, há uma faixa que nem precisas de pedir, quer dizer, tens de pedir sempre a EA, e é o mesmo lá em baixo em, como é que se chama a outra? Está-me a faltar o Almodóvar. nome da outra. Em Almodóvar é a mesma. Almodóvar então é voo livre. Ok. Portanto, eu Tá sou um bom. ávido consumidor do Google Earth. Estou sempre à procura de coisas e de pontos de interesse. O meu Google Earth e o meu Google Maps é horrível de se lá ver, porque aquilo é uma mancha de pontos de cima a baixo. Uma confusão. Sítios que eu inevitavelmente, ou que eu gostaria de lá ir e que ambiciono de lá ir. Mas não há dúvida, aquelas tonalidades, aqueles contrastes, é uma coisa impressionante. Sim, às vezes chego lá, ou quem me acompanha muito nessas coisas é o Jacinto. E chegar lá, olhar está tudo bafo, não interessa. Pá, fizemos aqui uma carrada de quilómetros, tivemos aqui, não deu nada. E depois há outros dias que a gente chega lá e diz: ei, pá, a sério, quantas baterias tens aí? Ai, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? E depois tens de te acalmar, porque senão só fazes as neiras. E depois começas a olhar para aquilo com mais atenção e se calhar, e já me aconteceu isso, de gostar tanto, no dia a seguir estou lá outra vez, para ir corrigir alguma coisa e depois só faço a asneira, não corrijo nada. Mas pronto. Ok, obrigado. Olá, Nuno. Oi, Luís. Estão a ouvir? Estão a ouvir?
Não estávamos a ouvir o Nuno Luís, não estavas com o microfone ligado. Olá, olha, em primeiro lugar queria dizer-te que foi um gosto ver essa tua apresentação. Eu já conhecia algumas imagens, mas a maior parte delas nem conhecia muito bem e foi um privilégio poder seguir essas tuas várias caixinhas, como tu te chamas. Sim, é verdade. Eu tenho a sorte de ter uma caixinha que me enviaste uma vez no Natal, não sei se estou aqui, não se pode dizer estas coisas, mas queria fazer uma pergunta que me deixou assim a pensar quando estavas a apresentar o teu projeto, o Terraforma, que é a seguinte. Eu reparei que tu muitas vezes tiveste, não sei se te sentiste obrigado a tal, ou se é um código de conduta que tu tens contigo próprio, de dizer que as cores são reais. Assim, como aquele projeto é um projeto tão abstrato, não é? Sim. Queria te perguntar se sentes que as fotografias têm mesmo de ser reais, é um código de conduta que tens contigo próprio? Não é uma obrigação. Não é que elas são mesmo, era mesmo para transmitir o aspecto do meio em que aquilo se passa. As cores são mesmo aquelas, os neutros são mesmo neutros, os cinzentos são mesmo cinzentos e o vermelho é mesmo vermelho. Não tem esse código. Se fotografasse paisagem, por exemplo, como o Joe Cornish, eu não tinha problemas como ele tem em tirar se calhar um poste de alta tensão ou uma eólica, não tinha esse problema, mas naquele caso em concreto tive a obrigação de dizer que as cores são mesmo aquelas. Mas a minha questão tem mais a ver com... É este caso em particular ou tu tens mesmo sempre essa... Eu, por norma, sim, eu tenho esse modus operandi, digamos assim. Sim, é esse método, porque eu gosto de editar, gosto de perder tempo, de chegar ao fim de um processo de edição, olhar para a imagem, fazer uma cópia e começar outra vez de novo, mas não abuso, não abuso, não puxo os pretos pelos pretos, não contrasto por excessivamente. É um gosto, é um estilo, vá, se quiser chamar assim. Bem. Outra pergunta, já que não temos aqui nenhuma pergunta para ser feita, queria falar-se um bocadinho sobre a impressão. Sim. Eu acho que a impressão para ti, fiquei agradavelmente surpreendido com aquele anúncio do Nuno, daquele site onde tu vais vender a tua fotografia. Estive a dar uma vista de olhos rápida e aquilo está realmente fantástico. Queria que me falasse um bocadinho dessa tua paixão pela impressão, o que é que ela significa, como é que tu olhas para a impressão, se fotografas já com a impressão em vista. Falas um bocadinho sobre esse mundo da impressão. Olha, já começando pelo fim, já me aconteceu isso de estar a olhar para determinado tipo de coisas que tenho à minha frente e já estar a pensar como é que ela iria ficar num determinado tipo de papel ou noutro. Já me aconteceu. Mas como tudo, no campo, nós quando temos o viewfinder na cara e depois tiramos as fotografias e aquilo faz tudo muito sentido ali, e depois quando abrimos no ecrã e depois apagamos tudo porque não faz sentido nenhum. Mas sim, isso me acontece. Em relação ao processo de impressão, eu gosto do processo todo, eu não gosto só da impressão, eu gosto do processo todo, desde ir ao Google, estou a falar Google, mas para dar o exemplo de planificação, de sair, de falhar, de ir observar, de ver o comportamento dos estorninhos, dando esse exemplo que trouxe aí. Quais são as árvores onde eles se metem primeiro antes de irem para a dormida? De que árvore é que saltam para que árvore? E às vezes estávamos a ver que são... Temos de ter noção que às vezes a árvore está 1 quilómetro à frente. Portanto, se eu estou a fotografar esta, depois tem 1 quilómetro à frente a outra onde eles dão um salto, não os consigo lá estar. Eu gosto desse processo todo. E depois, dá-me um gozo particular a impressão. Não só por imprimir, mas também antes de imprimir para mim,
de mandar imprimir fora, se calhar num laboratório mais cuidado, num estúdio de impressão mais cuidado, outras vezes num estúdio que nem era estúdio, para ver, para observar. Eu, como gosto de livros, eu gosto de ver a fotografia em papel. Nós hoje em dia vemos as fotografias em que um segundo e meio é a velocidade do polegar de andarmos com o telefone, é um segundo e meio. A gente não olha para as imagens com cuidado. Não perdemos tempo, não ganhamos tempo em olhar para as imagens, para isso tudo. E então começar a imprimir foi para mim um percurso natural, e depois descobrir todo aquele mundo que é por si só a impressão e todo esse processo. Tu imprimes, sabes que o processo não é tão linear como carregar num botão e está feito. E os papéis é um mundo completamente diferente, as texturas, o D-Max, os pretos, como é que ele agarra, como é que não agarra, como é que fica depois de seco, tudo isso. É isso que me atrai. Acho que é um bom culminar daquilo que tu disseste, de tu fotografas para ti próprio, e isto de imprimir para ti próprio eu imprimo para mim próprio. Pois, quando nós imprimimos para nós próprios é muito interessante. É o culminar daquilo que tu disseste ao princípio, não é? São as minhas, foi o que eu disse ao início, são as minhas exposições, faço as exposições para mim, para eu olhar. Se eu não gosto, depois rasgo lá com o lixo, não guardo entulho. E às vezes a impressão não é logo à primeira, faz um teste, depois repete, depois volta-se a fazer, depois aquilo não está a sair bem, no outro dia logo vejo. E eu gosto particularmente, e daí eu estar a dizer tanta vez, fotografo para mim. Muito bem. Vamos passar a palavra aqui ao Luís Ferreira, que queria falar. Boa noite a todos. Parabéns, Nuno. Obrigado, Luís. Já sabes que, se não sabes, ficas a saber, mas eu acho que tu sabes que eu sou fã do teu trabalho. Gosto muito da tua vertente abstrata e do teu trabalho exímio no grafismo, e não tanto enfocaste no sujeito em si. Por Sim. Isso acho que és um artista muito, muito grande e que eu gosto muito. O projeto que eu mais gosto de ti é o dos Pirilampos. Até Sim. hoje foi o que me chamou mais a atenção, gostei muito. E eu gostava de perguntar duas coisas. Eu percebo que tu digas que quando fazes a impressão para ti, que gostes mais da cor natural sem contrastes. Não achas que é possível que agora, com esta tua segunda vertente de fazer prints para clientes, que possas ter que alterar um bocadinho o teu conceito, ou vais manter a tua linha? Não, repara, os prints, vamos lá ver, essa coisa da zebra às pintas nasceu de uma brincadeira, e só são propostas fotografias minhas. Portanto, eu não tu vais-me mandar Luís, vais-me mandar uma imagem para eu te fotografar, e eu digo que não, desculpa, porque posso vir a fazer a asneira, não é? Porque não é tão linear. Eu propus fotografias minhas, portanto não tenho esse tipo de preocupação. Deixa-me só tentar explicar esta questão e tentar ajudar. Ou se calhar eu não percebi, eu respondi de uma maneira que eu não percebi. Está ótimo. Mas também para tentar ajudar aqui no dinamismo do pessoal a intervir. Imagina, eu se fotografo uma imagem, sei que vou imprimi-la aqui para casa, eu tenho um tratamento da imagem totalmente diferente do que se eu tiver que imprimir para a National Geographic, ou se for para a internet, entendes? São 3 tipos de edição totalmente distinta. Era um bocadinho por aí. Eu acredito que tu queiras manter a tua linha... Eu mantenho a minha inconscientemente, eu não tenho essa preocupação. Portanto, eu não tenho a preocupação de fotografar para A, para B ou para C. Porque não tenho. Portanto, eu tenho essa liberdade de fazer aquilo que me passa pela cabeça. Não é? Portanto,
aí sou livre de o fazer, mas, por exemplo, o processo de impressão, muitas das vezes, altera a tonalidade da própria imagem, altera a saturação, e há maneiras de ir recuperar esse tipo de cor, vá, se lhe queiras chamar isso, dentro de determinados limites. Obrigado. Nada. Obrigado, Luís. Nuno, eu vou passar agora ao João Paulo Barros, que também tem uma pergunta para ti. Boa noite. Primeiro, parabéns pelas fotografias, estão fabulosas. Eu tinha aqui uma curiosidade só, porque eu, por acaso, sou de Almodóvar e já não moro lá há muitos anos mesmo, mas fiquei com essa curiosidade porque apareceu uma fotografia de Almodóvar, não é normal aparecer, acho que nunca tinha visto uma fotografia de Almodóvar em lado nenhum. Tinha algumas que eu tirei há muitos anos. E fiquei com curiosidade que sítio é que era, mais ou menos, não é? A zona. É a bacia de drenagem da mina. Pois, da mina de São Domingos. Da mina de São Domingos, disparate, de São Micor. Exatamente, é a bacia de drenagem, ou seja, eles fazem a extração em profundidade, mas estão sempre a bombear resíduos para a superfície. Portanto, é a bacia não só dos resíduos, mas também do próprio tratamento de extração do minério. E daí são uns hectares valentes de drenagem, da bacia de drenagem, que por sua vez está segmentada em parcelas. E eles não são... Isso é uma zona de acesso restrito, provavelmente. É uma zona de acesso restrito, mas eu não chego lá perto, sequer. Eu estou longe. É. Mas como posso voar na zona, não tenho esse problema. Pois. Mas por acaso, eu estava a dizer isto porque já a única vez que lá fui, já foi há muitos anos, e havia lá, eles tinham uma daquelas barragens mesmo para os detritos, não é? Que fazem... É aí nessas barragens mesmo. E nessa barragem, nessa altura, isto já foi há 30 anos, acho que não estou a exagerar, tinham lá uma colónia de garças, que chamam aqui carraceiros, não é? Sim. Que por acaso era uma coisa curiosa. E lá estávamos, apareceu logo um senhor a dizer que nós não podíamos lá estar. Sim, eles têm esse cuidado. Nunca fui abordado por em nenhum sítio, mas se o for, respeito obviamente a pessoa. Tento explicar, se a pessoa não entender, obedeço, não há qualquer tipo de... Mas também, vamos lá ver, eu para ser abordado dessa maneira, eu também tenho que me pôr a jeito, não é? Portanto, e dita a experiência que mais vale estarmos ali à frente de toda a gente para que não haja qualquer tipo de dúvidas. Portanto, de onde eu estou, eu vejo os carros da mina, as carrinhas da mina a passar. Eles veem-me claramente, portanto, não há qualquer tipo de conflito. Não, dizer isto, na altura era muito diferente, aquilo nem sequer estava vedado, até ficou uma pessoa que trabalhava... Estas minas em concreto, e eu percebo o porquê e a preocupação deles. Há efetivamente uma zona de passagem dos caminhões que não está vedado nem guardado em tempo real, guardado em tempo real. E que são zonas perigosas, não é? Quem cai naquelas lamas fica lá. E essa preocupação, quero eu crer que seja também por isso. E se assim o é, ainda bem que o é. Tá bom. Está certo. Pronto, era só. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo. Obrigado, João Paulo, aqui pela tua participação também. Vamos agora passar ao Paulo Silva, que também tinha aqui uma questão para te colocar. Boa noite, Paulo. Paulo já tem o som ligado, pode efetuar a sua questão. O Paulo Silva está sem som, Nuno. Não, mas eu já lhe tinha dado som. Já teve ligado. Acho que é tentar novamente. Ok. Paulo, já pode falar, já tem o som ativo. Bom, penso que o Paulo poderá estar aqui com problemas de som. Vamos então passar aqui para o José Carlos Leitão, que também tem uma questão para te colocar. José, peço-te que atives o teu som, por favor. Ok. Estão-me a ouvir? Estamos sim. Olá, Zé, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nuno, tudo bem? Tudo. Obrigado.
Antes de mais, quero dar os parabéns ao Nuno pela apresentação, excelente. E também uma coisa interessante, pelo menos para mim, eu sou muito mais organizado, que é o arrumar de ideias e projetos. Eu sou muito mais anárquico, não tenho assim, digamos assim, um caminho em termos de tema. Isso é porque nunca viu as minhas bibliotecas do Lightroom e do Capture One. Fugia logo. A pergunta que eu queria, eu gostei particularmente de dois grupos do Terraform, acho aquele tipo de imagens mais abstratas, é um bocadinho mais, é a minha onda, e também aquele tipo de imagens em que introduz a vegetação para fazer um bocado a difusão da imagem. Sim. Também é um pouco, gosto particularmente, a nitidez, a super nitidez para mim, ok, é giro, mas não diz assim tanto. E eu queria perguntar se isso é uma coisa que o faz conscientemente, planeado, acontece? Não, faço conscientemente como? Ou seja, quando vai para o campo já vai com uma predisposição para aquele tipo de imagens ou acontece naturalmente? Acontece naturalmente, porque eu tenho esse gosto, não é? E inconscientemente, eu se tiver vamos àquela imagem dos flamingos, eu conseguia ter, se calhar, ao meu lado, não tinha vegetação nenhuma, não é? Eu inconscientemente ou conscientemente, automaticamente refugio-me na vegetação à procura de uma brecha que consiga fazer esse tipo de desfoque. Outras vezes já me aconteceu não ter ali bem ao pé, estão uns quantos ramos no chão, pego no ramo e ponho à frente da lente. Também tão simples quanto isso. Okay. Obrigado. Nada. Obrigado, Zé, pela tua participação. Bom, Nuno, eu vou-te fazer aqui a questão do Paulo Silva. A questão que ele colocava era qual é que era a escala das fotografias do Terraform. A escala como assim? Qual a escala dos abstratos em Alstrel? É grande. Eu também estou aqui a ler a pergunta que o Paulo... Aquilo eu não ver se eu vou tentar responder. Aquilo é grande. O espaço é grande, mas a zona onde tenho concentrado a atenção, onde é mais dinâmico a nível da mutação do terreno, é relativamente pequeno. Aquilo não é feito com tela, aquilo é uma grande angular que vai no drone e ali nós temos que jogar ou com os pormenores, vamos para altitudes mais baixinhas, ou então subimos para a coisa. A verdade é que não há um elemento de escala, não há um fator humano, é algo que é muito comum na minha imagem. Eu fujo a pé junto, fujo logo. Se eu vejo um muro, se eu vejo uma cerca, um portão, um poste, eu fujo uma estrada, eu fujo. Eu vou-vos dar um exemplo, não chocando a ninguém, atenção. Eu acho que o respeito por todas as opiniões tem que prevalecer sempre. Que é, eu nunca iria fazer na Mata de São Lourenço. Eu nunca iria fazer a fotografia para mim, porque não acho cativante. No meio da Mata de São Lourenço, com a estrada, com aquela estrada. Há quem adora aquilo, respeito isso. Eu não queria fazer, portanto, para mim é um fator humano e eu fujo muito, mas mesmo muito disso. Mas ali não há um fator de escala. Eu acho que o Paulo queria perceber era se aquilo que tu estás a fotografar são quilómetros, são metros, ou seja, quanto é que estás a fotografar da paisagem, percebes? Quilómetros não são. Quilómetros não são. Se calhar seriam 100 ou 200 metros, ou 50 metros, ou 10 metros. Quilómetros não chega a esse tipo de escala, de dimensão. Mas, por exemplo, se estás a 10 metros é porque o drone está baixo. Se estás a 100, o drone está muito alto. Mais alto. Acho que é mais... mas não é uma coisa certa em Alstrel. Ele estava-se a referir... Sim, a Alstrel em concreto. Não é uma coisa certa.
Ou seja, tens uns maiores, outros mais pequenos. Exato. Ok. E o chato é que todos os dias aquilo está diferente. Portanto, o chato não é chato, ainda bem que assim o está. Fosse, só mudasse uma vez por ano era uma seca. Portanto, como aquilo é muito dinâmico, dá para ir sempre à procura de novas composições, novas imagens. Nuno, enquanto não temos aqui mais nenhuma questão, queria eu também colocar-te aqui uma outra questão. A primeira vez que eu te conheci pessoalmente, e nessa altura, eu penso que foi em 2016, 2017, por altura de uma das edições do Imaginatur, eu fiquei agradavelmente surpreendido, apesar de já ser um conhecedor do teu trabalho, eu fiquei agradavelmente surpreendido quando tu tiveste, por assim dizer, a coragem de levares um trabalho do qual tu demoraste 2 anos, e quando nós falamos aqui, e quando eu a seguir falar do tema, tu demoraste 2 anos, as pessoas que não conhecem esse trabalho podem pensar, mas o que é que ele andou a fazer durante 2 anos? Mas tu tiveste a coragem de levar esse trabalho, portanto foi fotografar cegonhas, e desta vez não me enganei, foram cegonhas, que havia lá algumas gaivotas pelo meio, numa lixeira, e tu tiveste a coragem quase de ruptura nesse festival, porque apresentaste um trabalho contra o que normalmente é a corrente, e que não tem mal nenhum, mas contra a corrente daquilo que normalmente se vê num festival dedicado à fotografia. Conhecendo agora também um pouco do teu percurso fotográfico, eu também vejo a tua forma de fotografar, a tua forma de estar, sentir a fotografia, também é um pouco nesse sentido. Como é que tu te sentes? Sentes-te bem nesse papel de seres um pouco, de ires contra a corrente, ainda que essa ida contra a corrente te tenha valido rasgados elogios dos teus amigos fotógrafos, das pessoas que te seguem? Como é que é tu estares nesse papel, não só na tua forma de fotografar, mas também, por exemplo, como este exemplo que eu te dei, que eu na altura fiquei simplesmente abismado pela tua coragem de levares aquele trabalho, e depois a forma apaixonada... Diz lá a verdade. Epá, este gajo é maluco, pá. Eu até posso ter pensado isso, mas depois a forma apaixonada, como tu apresentaste o trabalho, a justificação, porque ainda que uma imagem vale mais 1000 palavras, a verdade é que depois também ouvir o discurso, as palavras de quem cria as imagens, naquele caso de um projeto, eu gostava de ouvir-te um pouco falar sobre isso. Essa coisa em concreto não é, nem nunca o assumi, acho que até foi uma das primeiras coisas que eu disse em Manteigas na altura, não é um trabalho original. Aquilo foi inspirado num outro autor, curiosamente o Manel Malva agora está a fazer a mesma coisa, vai fazer com a sua visão, obviamente que vai sair excelente, espero eu, não tenho a certeza. E como também há um inglês neste momento que está cá a fazer exatamente a mesma coisa, ou pelo menos agora não está, mas há de estar a fazer exatamente a mesma coisa nas lixeiras. Eu levei aquilo a Manteigas, porque a paisagem também pode não ser agradável logo à primeira vista, mas aquilo é uma paisagem que joga connosco, porque aquilo somos nós, não é? Nós produzimos lixo todos os dias, e talvez fosse importante as pessoas lá irem àquele tipo de meio, de ver efetivamente o que lá se passa, porque aquilo é uma consequência dos nossos atos muito consumistas. Eu sou um ávido consumidor, por amor de Deus, não estou aqui a dar lições de moral a ninguém, mas quando eu lá estive, aquilo fez-me pensar e começar a pensar de outra forma. Em relação à tua última questão, pá, eu não penso assim, isso sai-me, eu não digo, eu vou fazer assim para ir contra a maré. Não, é que nem penso nisso. Não, agora que tu me estás a pôr essa questão, ela nunca tinha pensado nessa coisa, não levo a fotografia à atividade fotográfica, o hobby, com essa intenção. Eu vou beber muita coisa no dia a dia, de livros que vou vendo, que vou revisitando, e não só de natureza. Eu, por exemplo, eu estava a dizer há bocado que eu não gosto do elemento humano. Mas eu adoro
os livros do Michael Kina. Os livros do Michael Kina têm fábricas, têm caminhos, têm candeeiros, ele tem um livro fabuloso que se chama Paris, e aquilo tudo é elemento humano. Claro que nos meus livros o dominante é a natureza e paisagem, e vida selvagem. Mas também vou buscar esse tipo de informação. Mas não penso, não tenho essa... Eu não te quero chamar arrogância, ou não tenho essa ambição, de ser disruptivo e de ir contra a maré só mesmo para chatear. Não penso mesmo nada disso. Eu acho que não é propositado, mas vai um pouco de encontro também à tua forma, talvez, de retratares, não é? O meio ambiente que nos rodeia. Sim. E no fundo também, que isso é uma das coisas que eu mais admiro em ti, é tu fotografas muitas vezes em prol de um determinado projeto. Não fotografas de forma individual, mas sim com um projeto, com um objetivo. E daí a minha surpresa pelo tema, mas também pela forma como o apresentaste nesse festival. São as minhas caixas, as minhas caixinhas, sim. As minhas coleções. Eu vou planificando. Tenho agora, assim que isto abrir, ai Jesus, aí vou eu. Ninguém te apanha em casa. Não. Isso não, os meus animais. Eu tenho o hábito de dizer que eu tenho 2 animais de estimação. Um chama-se Constança e o outro chama-se Camila. São as minhas filhas. Mas a semana passada, não há um mês, a mais velha virou-se e disse: não, pai, tu agora é que és o nosso animal de estimação, porque elas já estão grandes. Portanto, não tenho isso. Mas agora, quando isso abrir, já tenho alguns trabalhos em mente, sim. Em mente, não. Alguns que já estão encorpados, como eu gosto de dar sempre títulos e explorar os títulos e essas coisas todas, e aquela treta toda, e vivo muito aquilo, e como é que eu faço e como é que não faço. Um é o mineral, estou a fazer o mineral já há quantos anos. Tenho outros e falo com os amigos sobre às vezes algumas coisas, e eu quando digo que fujo sempre do elemento humano, acho que é este ano que me vou aventurar para uma coisa completamente contrária àquilo que eu faço. Vai ser vais partilhar ou nem por isso? Não vou partilhar porque provavelmente aquilo ainda vai sair da asneira, porque eu entusiasmo muito com as coisas, sabes? Eu vivo muito aquelas coisas. E provavelmente já tenho estado a explorar isso, mas ainda está muito quente e há de ser com elemento humano, mas sempre uma mensagem. Eu, como não faço a fotografia documental do ponto de vista do comportamento, da biologia, dessa coisa toda, independentemente de eu estudar essas coisas, porque me dá gozo ler se o bicho enche as bochechas de uma maneira, ou se vai a determinada árvore ou a determinada zona fazer repetidamente as suas necessidades, ou se vai marcar o território da forma A, B, C ou D. Isso dá-me gozo ver, dá-me gozo ler. Mas esta vai ser completamente diferente, mas tem a mensagem ambiental, que é isso que eu queria passar. Okay. Olha, temos também aqui o Luís Leal, que te quer fazer uma pergunta. Luís, se me estás a ouvir, eu não te vejo aqui no chat, portanto eu acho que também não há mal se eu fizer aqui o unmute para a Cláudia, ok? É isso. É a mesma coisa, sim. Estamos aqui os dois. Então, mas quem é que vai perguntar? É o Luís ou a Cláudia, ou a Cláudia e o Luís? Sejam bem-vindos. A Cláudia aproveita e também faz uma pergunta. Okay. Boa noite a todos. Nuno, fantástico trabalho, muitos parabéns. De um gozo brutal estar a ver as tuas fotos e com a tua descrição, com muito detalhe de tudo o que estavas a apresentar. Excelente, fantástico. Também me identifico muito com o tipo com fotografia em que fotografo para mim. Portanto, esse conceito para mim faz todo o sentido. O prazer que eu retiro da fotografia, e como obra, porque eu não sou profissional, tem tudo a ver com isso, é o facto de eu fotografar para mim. E considerando que tu fazes uma fotografia em que tens, ou pelo menos depois tu produzes projetos, ou encaixas em projetos o resultado das tuas fotografias, eu queria perceber se tu
crias isso com base numa, ok, eu agora vou trabalhar, eu vou sair hoje para ir atrás de uma fotografia para o projeto A, B ou C, ou ok, eu vou para a rua, ok, eu sei que este sítio vai ter um potencial, tudo bem, mas é aqui que eu posso eventualmente ganhar alguma fotografia para o meu portfólio, para a minha caixinha das árvores, dos terrenos, das estruturas, o que for, não é? Eu queria ver o teu método nesse sentido. Sim e não. Sim e não. Eu tento ser organizado, dá sempre asneira. Mas sim e não. Porquê? Eu dou-vos dois exemplos e vou buscar o projeto Realces para isso. A primeira parte do projeto Realces tinha uma missão que já está fechada, que é a Costa das Cegonhas, minha e com o Jacinto. Eu muitas das vezes ia sozinho, quando estava de férias, por exemplo, em Algesur, ou outras vezes que ia sozinho, ou outras vezes que ia com o Jacinto. Estava a fotografar para aquela missão, Mas eu tinha outra chamada Dois Pés. O Dois Pés não é mais, são 2 pés, é a medida do pé, ou seja, arredondando, dá-se 2 pés, dá 60 centímetros. Portanto, é a vida nos primeiros 60 centímetros a contar do solo. Eu estava a fotografar cegonhas, o que quer que seja. Eu olhava para o lado, tinha a oportunidade e via, olha, está aqui uma, peraí, deixa-me cá ver, é o 2 pés. Eu desligava completamente das cegonhas e entrava em modo do 2 pés. Às vezes dava asneira, mas é assim. Sim, mas também há momentos em que eu saio apenas e só para um determinado objetivo e o Terraforma é claramente um desses. O Terraforma é uma coisa muito, muito certa, muito focada. Os outros não é tanto, vive um bocado também da oportunidade. E os projetos não nascem porque me deu para aqui uma ideia de gênio, que eu não sou nada disso. Às vezes é porque olhei, vi, estava aqui uma coisa engraçada, vou começar a explorar o tema, deixa ver se eu consigo executar. Porque nós sonhamos e ambicionamos. E depois, quando não conseguimos, ficamos frustrados. Eu passo a vida frustrado. Nunca consigo aquilo que às vezes pretendo. E vou orientando os trabalhos, e quando começa a ganhar algum corpo, alguma consistência, aí sim é que eu começo a pensar em títulos, começo a pensar o rumo, porque se vocês vissem as primeiras fotografias do Roseu, vocês desligavam o canal já. Aquilo não tinha ligação nenhuma. Se vocês vissem as primeiras fotos que me chamou a atenção do Terraforma, aí é Jesus Maria José. Se as imprimi, é para imprimir. Mas agora não faz sentido que elas estejam neste debolo de 30 imagens, 4 vezes. Olha, antes de passarmos aqui a palavra ao Ricardo, salvo quer fazer uma questão, queria só pegar aqui nessas duas palavras e na questão do Luís, que me pareceu fantástica, para também perceber melhor como é que nasce um projeto. Eu estou a perguntar isto porque nós estamos há um ano fechados em casa, digamos assim, a maior parte de nós, e uma coisa que me aconteceu, e acho que aconteceu a toda a gente, foi muita revisitação de arquivo e de portfólio. Aí também nascem os projetos, ou seja, tu revisitas o teu portfólio também é uma fonte de nascimento de projetos ou não? Não, se calhar começo a revisitar portfólios, olhar para os discos e o que é que lá está. Até o momento não, Luís, não sigo por aí. Ganham às vezes não direções completamente diferentes, mas ligeiramente uma suavidade noutro sentido. Porque como eu tinha dito há bocado, eu não fico contente logo com a primeira. Eu não gosto de editar, perder tempo a editar. Edito, gosto do processo e não gosto. Mas não gosto de perder muito tempo com aquilo.
Mas neste tempo de confinamento, o que é que tem acontecido? Eu vou voltar a reeditar, a ver se consigo outro tipo de coisas, que às vezes não consigo fazer. Quanto a projetos novos, é como eu disse há bocado, eu vou dizer Cláudia Dias, mas desculpa lá, Luís. As coisas umas vezes nascem porque parece-me que faz sentido, e é essa coisa que eu vou tentar fazer, de mensagem um pouco mais ambiental, mas seguindo a minha linha, a minha estética, ou aquilo que eu quero dar, ou então outros que surgem de ocasiões que eu vou tentando explorar. E eu dou-te o exemplo disso. Essas ocasiões, eu trouxe aqui, foi o primeiro trabalho, é o Alas, que são asas, nasceu daí. A última imagem que eu mostrei aqui do Alas só é possível porque eu tinha feito as cegonhas nas lixeiras e eu sabia que ali, aquele tipo de bandos em concreto, numa determinada lixeira, faziam aqueles tornados, as gaivotas, aliás, as gaivotas faziam aqueles tornados, aquelas espirais ascendentes. Muito bem, Nuno. Olha, vamos passar aqui para a última pergunta, que é do Ricardo Salvo. Sim. Olá, Ricardo, boa noite, bem-vindo. Olá a todos, boa noite. Nuno, se não for por estes meios... Estás bom, meu? Tudo bem, se não for por estes meios telemáticos, não nos vemos agora. Isto é uma tristeza. Bom... Deixa-me começar. Eu tive para ir fotografar com o Ricardo para umas 2 vezes. Ele nem sei como é que ele está a falar comigo. Mas olha, muito rapidamente, do trabalho que tu publicas, portanto, que nós conhecemos, presumo que tenhas muito trabalho que não mostras, és dos fotógrafos que eu conheço, aquele que dá mais autonomia a cada um dos seus projetos. E a questão que eu te coloco é, esses projetos têm fim ou são infinitos? Ou seja, há um trabalho teu, desculpa, eu não me lembro do nome desse teu projeto, em que tu acompanhaste, levaste inclusive a um festival, acompanhaste o ciclo de vida de um casal de aves. Era o Jack e a Sarah. Exatamente. Esse projeto eu compreendo que tenha um princípio, um meio e um fim. Mas há outros projetos, como por exemplo esse o Dois Pés, que não acabam, não é? Não é um ciclo com um princípio, meio e fim. A questão que eu te coloco é, há um momento em que tu decides, já chega, já fiz as imagens suficientes para este projeto, ou tu partes para um projeto logo de início a dizer, eu com este projeto quero reunir 30 imagens, quantificas logo a partir do trabalho, ou o trabalho é ad eterno e se calhar há um dia que tu tens o Dois Pés parte 1, porque julgavas que tinha fechado o projeto e depois afinal continuas a fotografar o Dois Pés e decides fazer um parte 2. Como é que isso funciona? Ok. O Dois Pés não é um bom exemplo disso, porque no dia em que ele for editado é no dia em que ele fecha. Até lá, se surgir a oportunidade de algo que seja bom e consistente com o que lá está, entra, obviamente, e alguma coisa há de lá sair. Há casos e casos. O Jack e a Sarah foi um caso desses. Foram 2 anos. O primeiro ano para me absorver, para me perceber dos comportamentos. Sonhar que no ano seguinte, no mesmo primeiro emendar isso tudo. O pit stop, que foi aquele stop de paragem, que foi aquele das cegonhas, estava balizado num tempo, tinha uma autorização para determinado número de dias nas lixeiras, portanto, ele tinha que ter um fim. Há outros, tipo o LED dos pirilampos, se surgir, o LED não é bem exemplo, porque eu tenho uma paixão mesmo doida por aqueles bichos, mas o Terraform há de chegar um dia em que há de acabar. Mas eu não estipulo datas, não estipulo, exceto coisas muito concretas como o Jack e a Sarah, eu não estipulo datas para Sentes algures que já chega, é isso?
sim, mas seguem, não há ver, seguem ao seu ritmo, não estou comprometido com nada, portanto não tenho que atingir um limite, sou livre de o fazer, portanto segue ao seu ritmo, se surgir, surge, se não surgir, não dá. Serão mais coleções do que projetos, então, não é? O projeto normalmente tem um princípio, meio e fim. Exato. Por exemplo, o JSR é um projeto. O Terraform é uma coleção. Não tem um objetivo, tem aquele objetivo, tem aquela linha, tem aquela estética, tem aquele princípio. Há de chegar a uma altura em que eu vou dizer, chega, parou, vou partir para outra. Portanto, mas grande parte é assim. Ok, Nuno, ainda vamos aqui ter tempo para mais uma última pergunta. Vou abrir o som ao João Paulo Barros, que ele tem mais uma questão para te colocar. João, penso que já... Ok, obrigado. Eu pus a pergunta mais para haver perguntas também em parte. O tema já foi um bocadinho falado, mas fiquei a pensar nele um bocadinho, na questão do realismo, né, que parece que é um tema um bocado recorrente. E eu fiquei a pensar, foi essa preocupação com o suposto realismo, não é? Até porque isto do realismo é subjetivo, cada um tem o seu, não é? Mas há aquele realismo que um leigo total pensa, que é como é que estava exatamente, como é que alguém que estava naquele momento, naquele local, iria estar a ver. E nós próprios, eu já senti isso, não é? E não tenho nem nada que se pareça à experiência de muitas das pessoas que aqui estão, mas já sinto que quando passa algum tempo eu próprio já não tenho a certeza de como é que estava. Se eu for editar a fotografia passado uns meses, eu próprio já não tinha certeza como é que estava. E a minha questão é, até que ponto nós pesamos o que achamos que realmente estava, ou seja, pesamos que isso é importante, ou é importante pormos como achamos que as pessoas que vão ver aquilo acharão realista. Porque aquilo até podia estar num estado, e também já me aconteceu isso, já deve ter acontecido a muita gente, que as pessoas olham para aquilo, nós achamos que aquilo está realista, de facto, no sentido que estava como nós o vimos, e as pessoas vão ver e dizem, não, mas isso não pode ser, isso não tem essa cor, isso nunca podia estar assim. Então até que ponto é que isso é uma preocupação quando estás a editar as fotografias? É como tu pensas que viste, ou como achas que vai ser realista para quem vai ver? Não sei se a pergunta faz muito sentido, mas pronto. Faz. Em relação a essa coisa da memória, eu tenho imagens, às vezes, em cartões, que por falta de disciplina só vão para os discos passado um mês. Mas, e depois esqueço-me de como é que aquilo estava. Mas, salvo algumas exceções e algumas linhas que eu estabeleço para determinada coleção que vá fazendo, eu se quiser dar-lhe mais temperatura de cor, eu dou. Eu se quiser fazer outra coisa, eu sou livre de o fazer. Lá está. Eu como é que eu posso dizer? Sou muito egoísta nas imagens, porque são minhas. Não é utilizar aquela velha... Eu estou-me a marimbar, estou-me completamente a borrifar para os outros. Vamos lá ver. Eu, se vou partilhar alguma coisa, eu gosto da imagem, acho que é algo que é digno de ser partilhado, não é? Mas não vou partilhar porque o fulano A vai gostar, ou porque o fulano B vai gostar, ou porque o fulano C tem uma sensibilidade para determinada cor ou para determinada forma de edição. Não sei se me estou a fazer explicar. Mas é como eu disse, se quiser aquecer um bocado a cor, aqueço. Não tenho qualquer tipo de problema. Exatamente, aquecer ou pôr mais frio. Não tenho esse problema. Aliás, o próprio processo de edição é um processo criativo de obtenção de um resultado final. Portanto, não vejo as coisas desse ponto. Se vocês, por exemplo, vissem os RAWs do Bruce Percy, pouco ou nada se assemelham ao produto final. E o Bruce Percy é conhecido pelo seu minimalismo, não é?
uma atenção muito exacerbada aos tons e às variações tonais da imagem. Ele não estica montanhas, ele não apaga elementos, mas ele joga com a tonalidade da imagem, e o seu RAW e o produto final muito pouco às vezes se assemelham. Sim. Obrigado. Ok, pronto. Nuno, esta era mesmo a última pergunta. Antes de nos despedirmos, agradecer-te a ti mais uma vez a tua disponibilidade por teres aceito o nosso convite. As tuas imagens falaram por ti, os elogios dos presentes também retratam bem o sucesso que foi esta tertúlia, a partilha da tua experiência fotográfica, da tua forma de veres e sentires a fotografia. Portanto, da nossa parte, o nosso muito obrigado. Queremos também agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes nesta nossa primeira tertúlia, a primeira de 2021. Dizer-vos e deixar-vos já essa indicação que voltamos daqui a 15 dias, portanto, no dia 8 de março, e nessa altura iremos ter aqui presente o Pedro Bento, ok? Até lá, o nosso muito obrigado, protejam-se, fiquem... Deixa-me só dizer uma coisa, força, mandar um abraço aí ao Godinho. Godinho, rigeza, homem. Rigeza. Tudo bom, homem. Grande João. Mais uma vez, protejam-se, fiquem em casa e cuidem da vossa saúde. E se tudo correr bem, se quiserem, daqui a 15 dias voltamos-nos a encontrar. Nuno, mais uma vez, o meu muito obrigado pela tua apresentação e por teres aceito este desafio. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Tchau, pessoal.